das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste
queremos dar boas-vindas a você que nos assiste agora pela manhã e dizer da nossa alegria em receber cada um nesse momento de culto, onde nós temos a oportunidade de cantar juntos, ouvir um pouco da palavra de Deus e deixar que o Senhor ministre aos nossos corações. Como você está observando, nós temos a nossa equipe de música aqui na igreja, nós pastores também temos feito as gravações aqui dentro do templo, mas cada um ainda permaneça em suas casas, nos seus lares, pois ainda não é o momento de voltarmos a nos reunir juntos. No momento certo, nós estaremos sinalizando para que nós possamos, com responsabilidade, ter uma retomada presencial. Mas Deus está no comando até disso, meus queridos, e por ora nós estamos ainda desenvolvendo todo o nosso culto de uma forma virtual. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Acompanha comigo esse trecho da palavra de Deus. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Amém, meu querido. Deus tem nos predestinado, chamado, Ele tem nos justificado, e por conta disso, nós expressamos todo o nosso louvor unicamente a Ele. Vamos curvar as nossas cabeças e fazer justamente isso em oração. Pai Santo, nesta manhã, como nós somos gratos pela salvação em Jesus Cristo, aquele que nos resgatou e nos chamou de acordo com a sua poderosa mão e de acordo com o poder da sua salvação. E agora, Pai, nós nos colocamos de volta nas Tuas mãos. Venha comunicar a Tua palavra aos nossos corações agora pela manhã, para que nós possamos ser regenerados, fortalecidos e encorajados no nosso caminhar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja de Cambuí, bom dia ou boa noite, não sei que horas que vocês vão ver isso aí. Aqui está a nossa família, é uma alegria poder estar com vocês no culto de hoje e queríamos agradecer todo o carinho, toda a atenção que vocês têm por nós. E, bom, aqui cada um vai se apresentar e vai um pouco falar com vocês, tá? Obrigada, gente, pelas orações, obrigada por cada apoio que vocês têm dado à nossa família. Tudo bem, família? Obrigado pelas orações lá na igreja. Muito obrigado porque agora estou melhor, estou me curando e sim, obrigado por tudo. Bom, eu quero apresentar minha filha, essa é a Nicole, 9 meses, e esse é meu marido Dan. Vocês já viram que pelas fotos que eu mandei, né, da nossa netinha, estamos muito felizes. E
continuamos aqui na quarentena, mas está acabando já, graças a Deus. A Espanha está se recuperando do tema do vírus e oramos pelo Brasil para que o Brasil também possa sair dessa situação. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Tchau. Um abraço. Tchau. A nossa igreja tem feito muitas adequações nesse momento de contenção econômico. Nós temos suspenso algumas contratações, nós temos renegociado aluguéis, nós temos entregado de volta o anexo 2, temos cortado algumas verbas no orçamento que já não são mais necessárias durante esse momento. Nós temos tomado todos os passos para que nós possamos readequar o nosso orçamento para refletir esse momento que todos nós estamos passando. Nós também temos mantido na íntegra a nossa contribuição e oferta missionária para que os nossos missionários possam receber a totalidade daquilo que nós nos comprometemos a entregar a eles. E muitos já têm expressado toda a gratidão de volta a nós. Nós temos procurado fazer tudo isso sendo responsáveis com aquilo que Deus tem dado para nós como recursos. E com certeza, cada um de nós temos feito da mesma forma dentro dos nossos lares. Num momento de ofertas e dízimos, queremos relembrar o fato de que é um privilégio poder ofertar de volta ao reino do Senhor. Nos momentos de fartura, nos momentos de escassez, Deus está ainda no comando das nossas vidas, Ele nos sustém. E nós podemos lembrar aquele momento onde o rei Davi, conduzindo o povo para um momento de oferta voluntária, estava ali expressando toda a alegria daquele momento. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 14, fala um pouco sobre essa realidade. O rei Davi está dizendo: ó Senhor, Deus do nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Depois ele vai continuando, ele diz no versículo 14: mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Quem somos nós para podermos trazer algo de volta ao Senhor? Mas mesmo assim, Ele se agrada àquele que oferta com alegria, com espontaneidade no coração. E nesse momento nós podemos ter esta mesma alegria ao ofertar de volta à casa do Senhor, ao reino de Deus. Nós temos recebido duas mensagens recentes que vão falando sobre esta alegria, primeiro de quem recebe e depois daquele que oferta. O nosso pastor Gelson, na Espanha, ele nos escreve, ele diz: querida IBC, estamos conscientes do esforço que os irmãos têm feito para nos apoiar aqui na Espanha. Obrigado de todo o nosso coração, um forte abraço. Eles reconhecem que nós não temos diminuído em nada a nossa oferta para com eles e eles mandam agradecer. E depois uma irmã nossa, aqui da igreja, de uma forma anônima, ela também escreve e ela compartilha da alegria de dar. E ela diz o seguinte: eu tenho sido dizimista desde a minha adolescência, hoje eu já sou avó, mas Deus, a certa altura da minha vida, me despertou para uma verdade registrada em Malaquias 3, de 8 a 10, ser fiel não apenas nos dízimos, mas também nas ofertas. Hoje, cada vez que Deus me direciona para abençoar alguém, um missionário, uma outra pessoa, ela diz, eu obedeço a Deus e Ele supre as minhas necessidades. Eu recebo recursos extras quando eu não esperava. Eu tenho dezenas de histórias como essa que mostram a fidelidade de Deus na minha vida. Vale a pena ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Vale a pena, meu querido, a nossa fidelidade no dar e no ofertar ao Senhor. Durante esse momento você poderá fazer prova disso, ofertando e dizimando, usando uma das contas bancárias para uma transferência. Que Deus abençoe a sua vida ao entregar com alegria a sua oferta.
Vamos agradecer a Deus pelas ofertas entregues nesse momento. Pai querido, nós somos devedores teus e nós te agradecemos todas as dádivas e provisões e te agradecemos as ofertas e quem ofertou. Que Deus esteja agora abençoando cada lar, cada vida, cada família, que possa fazer valer a sua promessa de nos abençoar ao entregar com alegria a nossa oferta de volta a ti. Abençoe, Senhor, cada missionário e cada pessoa que será agraciada por essas ofertas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Olá, eu tenho um aviso muito especial para você. Como você já deve saber, hoje nós teremos a nossa última aula no estudo que a gente vem fazendo no livro de Daniel, na nossa EBD Online. Mas a partir da próxima semana nós vamos retomar todas as classes que tinham sido interrompidas antes do isolamento social. Ou seja, todas aquelas classes que você participava vão voltar a acontecer e o seu professor vai entrar em contato com você para que você entenda como vai ser a dinâmica da sua classe e a dinâmica junto com a sua turma, o seu professor. Mas a novidade mais interessante é que se você ainda não faz parte de nenhuma das classes, você vai ter a oportunidade de se inscrever e passar a fazer parte dessa classe, porque agora a gente não tem mais limite físico, a gente pode interagir com quantas pessoas a gente quiser online, não é? Isso é muito bom. Então, nós temos algumas classes que vão estar disponíveis para que você possa fazer a inscrição. A primeira delas é a classe de métodos de estudo bíblico.
Ou seja, lá você vai estudar como estudar a Bíblia, como obter o máximo de compreensão e de aplicação do texto bíblico. É uma classe muito importante, todo mundo deveria fazer essa classe. Existe também a classe da Equipe de Jesus, uma classe muito interessante, onde você vai estudar o perfil de cada um dos discípulos de Jesus e por que Jesus escolheu cada um deles. Muito legal essa classe. Também tem a classe de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, tem muito a ver com o que a gente viu em Daniel e de uma forma mais estruturada, quais os entendimentos e tudo que a gente conhece sobre o que é revelado sobre as últimas coisas, o livro de Apocalipse e tudo mais. Existe uma outra classe, uma última classe que você pode se inscrever, uma classe muito importante. Se você é novo por aqui, conheceu a Cristo recentemente ou ainda não foi encaminhado ao batismo e deseja se batizar, existe a classe Vida Nova, a classe com o pastor Elias, onde você vai estudar os princípios básicos da fé e você vai se preparar para esse momento muito importante que é o batismo, anunciando aquilo que Cristo fez na sua vida. Então, não deixe de se inscrever. Como que isso vai funcionar? Você manda uma mensagem para o nosso número aqui, para o nosso WhatsApp, dizendo qual a classe que você quer participar. E nós vamos incluir você dentro desse grupo para que o professor entre em contato com você e você comece já a interagir com os demais alunos dessa classe. Então, se envolva, participe de alguma classe. Todas elas vão estar disponíveis, mas existe também classe de jovens, de adolescentes. Se você faz parte desses grupos, você pode também mandar uma mensagem para a gente, se você ainda não está em nenhum grupo, exceto a classe de criação de filhos, que vai ser retomada, mas não vai estar aberta, por enquanto, para novas inscrições, tá bom? Pela dinâmica da classe, a gente vai manter os que já estavam inscritos, mas a gente vai ter essa classe de novo no futuro, tá bom? Então não deixe de se inscrever em uma das classes e semana que vem eu volto para te contar mais uma novidade sobre mais um estudo bíblico que a gente vai iniciar depois de Daniel, não na próxima semana, mas na outra. Então semana que vem eu te encontro de novo para te contar essa novidade, tá bom? Por enquanto, faz a inscrição aí para participar de uma das nossas classes da IBD e até a semana que vem. Fala igreja, tudo bem com vocês? Aqui é o Eric e em nome de todo o Ministério de Adolescentes da Igreja Batista do Cambuí, eu estou aqui para convidar você, adolescente, a estar participando conosco de nossas programações. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não tem conseguido se reunir presencialmente ali na Safe, mas ainda assim a gente tem se reunido virtualmente. E como que tem acontecido esses encontros? Às sextas-feiras, às 20 horas, a gente tem se reunido via Zoom para termos um tempo de oração, aprendizado da palavra e muita comunhão também. Então, você que tem participado, incentive aqueles que não têm entrado com a gente. Você que não tem participado, vem participar com a gente, está sendo muito, muito top, eu garanto para vocês. E além desse encontro na sexta, aos domingos, depois da EBD do Pastor Luna, a gente tem se reunido também num grupo menor ali de adolescentes, para discutirmos um pouco da aula dele, tirarmos algumas dúvidas. Então, a gente tem tido essas duas oportunidades ao longo da semana para nos reunirmos enquanto Ministério de Adolescentes. E além disso, de 15 em 15 dias, aos sábados, a gente tem tido a nossa live lá no Instagram. E aí engloba tanto jovens quanto adolescentes. Então, a Safe está fechada, a gente não pode se reunir presencialmente, mas ainda assim o Ministério continua rodando. Então, vem participar com a gente. Você que é pai de adolescente, incentive seu filho a estar participando. Você é adolescente, não fique de fora. Vem com a gente, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio durante esse tempo de pandemia. Olá igreja, espero encontrar cada um de vocês bem. Eu venho aqui em nome da Juventude Batista da Igreja do Cambuí fazer um convite mais que especial para você que é jovem, a partir de 18 anos. Quero convidar você a participar das nossas programações que têm acontecido durante a semana. Programações que têm o objetivo de trabalhar o nosso relacionamento, fortalecer a nossa fé. Tem sido um tempo muito, muito bom. Nós estamos nos reunindo nas quartas-feiras, das 21 às 22 horas, em um pequeno grupo. Lá nós temos momentos de oração,
Lá nós temos momentos de devocional, temos também momentos de compartilhar os desafios e comunhão. Tem sido muito, muito bom. Aos sábados, sábado sim, sábado não, nós temos nossas lives, junto com os adolescentes. Trazemos um pregador de fora, um palestrante, fazemos um bate-papo muito, muito massa. E aos domingos, logo após o culto da manhã, nós temos uma classe específica para jovens, onde trabalhamos um livro da Bíblia, um tema pontual, com um professor nosso. Então tem sido um tempo maravilhoso, um tempo de crescimento, um tempo de comunhão, e você, jovem, está mais que convidado para participar. Nos procure, estamos à sua disposição para servir você, para servir o reino e a igreja. Um forte abraço. Tchau, tchau. Igreja Batista de Cambuí. Minha primeira palavra, muito obrigado, porque vocês sempre nos apoiam nos momentos que precisamos. Bondosamente, a Célio e o Jairo trouxeram para nós uma picape cheia de roupas, sapatos e utensílios, onde nós vamos utilizar para realizar um bazar beneficente aqui em nossa igreja. E a minha esposa, a Neusânia, que é responsável por isso, ela agradece de coração todo o apoio que a cada ano essa igreja nos dá. O pastor Elias, a liderança, a equipe de bazar. E também quero aproveitar, agradecer a equipe de louvor desta igreja, que sempre nos manda, através do Maneco, os vídeos para que possamos utilizar nos nossos cultos online. Temos feito um trabalho relevante através dos vídeos, das cestas básicas, agora com o bazar. E com isso queremos continuar a nossa missão, sendo igreja em casa e abençoando pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe a vocês, que vocês continuem sendo abençoados para abençoar e continuando com a missão que Deus deu a cada um de vocês. E eu queria deixar um versículo a cada um de vocês. Sempre deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Deus abençoe a todos. Coroa também que da sua glória se despir. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus
maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tão pouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que leio sobre ele, eu só acho contraste. Precisamos nos lembrar, a verdade retornar, alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riqueza, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitar e ser igual a ele, será que eu sou consciente que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler falar, eu preciso viver Jesus. Mais do que ler falar, eu preciso viver. Nós chegamos agora ao terceiro sermão da série Orações Corajosas. Primeiro sermão, a primeira oração foi sonda-me. Nesta primeira oração, nós pedimos ao Senhor
que viesse avaliar e sondar, examinar o nosso coração, bem lá no fundo, analisar os pensamentos, analisar as motivações, analisar as inquietações, analisar as intenções da nossa vida. Nós também, na segunda oração, oramos quebranta-me. Foi um clamor para que o Espírito Santo nos convencesse daquilo que precisa ser mudado e, ao mesmo tempo, colocasse em nós uma disposição para a mudança. Então oramos, sonda-me, ó Deus, e já oramos, quebranta-me, Senhor. Chegamos agora à terceira oração, que é a oração transforma-me. Nós vamos hoje orar, e desafio você a orar, pedindo ao Senhor que produza transformação. Transforma-me. É a terceira oração que segue naturalmente as duas anteriores. O Senhor que examinou e mostrou, nós pedimos quebrantamento para a mudança e agora estamos orando. Transforma-me, Senhor. Isso é, muda a minha vida. O texto de hoje é o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas eu vou ler os versos 12 a 18 para que nós entendamos todo o contexto. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, 2 Coríntios 3, verso 12 em diante, ele diz: tendo, pois, tal esperança, valemo-nos de muita confiança no falar, e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Amém. O capítulo 3 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios fala da antiga aliança em contraste com a nova aliança. A antiga aliança, que é a aliança da lei, a aliança do recebimento da lei por Moisés e transmitida ao povo, em contraste com a nova aliança, que agora não é lei, mas é graça, que tem como centro a morte de Jesus por nós na cruz. Então, no capítulo 3, Paulo está contrastando a aliança do Sinai com a aliança agora, nova aliança, aliança da graça de Deus, estabelecida por meio de Jesus. E esse texto, talvez você, mais uma vez, teve a sua atenção chamada para um detalhe do texto que fala que o rosto de Moisés resplandecia, mas este brilho também ia se dissipando. E Moisés precisava usar um véu. Lembrando do contexto do Antigo Testamento, essa história está registrada, esse relato histórico, lá no livro do Êxodo, capítulo 34, que a Bíblia diz que quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo as 2 tábuas do testemunho ou da lei, que já eram as segundas tábuas que ele recebeu, diz que ele desceu e ele, Moisés, não sabia que a sua pele estava resplandecendo. E por causa do contato com Deus, da comunhão com Deus lá no Monte Sinai, no alto do monte, diz a Bíblia que o povo teve medo. Então Moisés, o que ele fez? Ele reuniu Arão, reuniu todos os outros líderes da comunidade e ele falou com eles. E depois todos chegaram a ele, Moisés, ele comunicou a palavra do Senhor, e a Bíblia diz, no verso 33 do capítulo 34 do Êxodo: assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele,
Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Interessante entender isso. Quando Moisés desceu do monte, a glória do Senhor resplandecia no seu rosto. E por que ele usava um véu? Ele usava um véu porque, à medida que o tempo passava, diz a Bíblia agora aqui na carta de Paulo aos Coríntios, a glória ia se dissipando, ia desaparecendo, ia diminuindo. E Moisés precisava então cobrir o rosto, e ele só de fato descobria mais uma vez quando estava diante do Senhor. O texto aqui fala, verso 13 do capítulo 2 de Coríntios, capítulo 3 de 2 Coríntios, que nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. É interessante essa questão. O que ele está nos dizendo, queridos? Que nós, como agora cristãos que somos, nós não temos uma glória que vai diminuindo, mas ele está dizendo que há uma glória que vai aumentando. Uma vez que nós tenhamos passado pelo processo de conversão, recebido de Deus a nova vida, o que o Senhor agora vai fazendo é que de glória em glória, quando permitimos que o Espírito trabalhe em nossa vida, de glória em glória, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Qual é o propósito de Deus para todo aquele que já é um convertido, como diz o verso de número 16, contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que ele está nos dizendo aqui? Qual é o propósito de Deus para a vida do cristão? Que nós sejamos mais parecidos com Jesus e reflitamos a sua glória. Romanos 8:29, Paulo fala sobre isso dizendo que Deus nos escolheu e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E ele compara aqui a conversão, é como se removesse um véu, porque não há algo a ser escondido, mas agora, pelo contrário, há uma glória da transformação, da obra de Deus na nossa vida, que precisa ser mostrada. Verso 18 é o verso de hoje, que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Por isso, a nossa oração hoje é: transforma-me, Senhor. Faz aquela obra na minha vida que o Senhor planeja fazer. Transforma-me, Senhor, já que eu entreguei minha vida ao Senhor, te recebi como meu Salvador, faze-me agora mais parecido com Jesus. Eu quero então pensar um pouco sobre esse versículo maravilhoso, que é o verso de número 18. Esse versículo fala do alvo de Deus para a nossa vida, que é a transformação. E essa palavra transformação é uma palavra muito interessante. É a mesma palavra usada quando os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos também falam da experiência de Jesus lá no monte chamado da Transfiguração. Lá em Lucas 17, por exemplo, ele fala sobre isso, a transformação, a mudança de rosto que há em Jesus, a transfiguração. Ele transfigurou-se diante dos seus discípulos. Então aqui está dizendo, a expressão usada, transfigurar, é uma mudança interior que produz uma mudança exterior. Ou é uma mudança exterior resultante de um processo interior. Então é a palavra que nós usamos hoje, metamorfose. São as mudanças de dentro para fora. Então, quando eu e você recebemos a Jesus como Salvador, o Senhor tinha um alvo para a nossa vida. Alvo citado por tantos textos bíblicos, Romanos 8:29, por exemplo, mas esse aqui também, 2 Coríntios 3:18, que é transformando a nossa vida, de dentro para fora. Mudanças exteriores
resultado de uma transformação interior. Nós estamos clamando ao Senhor por uma metamorfose, uma transformação da nossa vida. Mas Ele não fala apenas do alvo de Deus para a nossa vida, que é a transformação. Ele fala nesse texto do agente desta transformação, que é o Espírito Santo. O texto que lemos diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Queridos, o Espírito Santo é o agente da transformação. Esse processo, portanto, bem conhecido, é chamado de santificação. É o processo por meio do qual o Espírito Santo nos torna mais parecidos com Jesus. Eu e você não somos capazes de reproduzir o caráter de Jesus na nossa vida, mas podemos reproduzir por meio do Espírito Santo. Nossas intenções, nossa força de vontade não são suficientes para produzir a transformação. E vejam só, é mudança interior, não é mudança de aparência, não é mudança apenas comportamental numa ou outra área, é muito mais do que isso, é uma mudança interior, que vai causar profundo impacto na minha vida exterior. Portanto, o agente dessa transformação é o próprio Espírito do Senhor na nossa vida, que vai produzindo a santificação. Mas ele fala também para nós aqui que esse processo, essa transformação é um processo. A forma que se dá essa transformação é por meio de um processo na nossa vida. Não é um ato definitivo de uma vez por todas. Na verdade, o alvo de Deus é transformar, e Ele usa o seu Espírito, e esse processo chamado santificação é um processo na nossa vida que acontece diariamente, não terá fim até a volta de Jesus. Queridos, somos transformados, nós somos um trabalho em execução. O trabalho do Espírito Santo em nossa vida, de produzir em nós o caráter de Cristo, já começou. A Bíblia diz que o Senhor já começou em nós, palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, Deus já começou em nós uma boa obra, e Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ele está empenhado, o Espírito está empenhado em nos tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E é nosso grande privilégio poder orar, transforma-me, e poder dar liberdade para que o Espírito produza em nós o caráter de Cristo. O caráter registrado nas bem-aventuranças. O caráter de Cristo registrado no chamado fruto do Espírito. O caráter de Cristo expresso pelo apóstolo Pedro, que é de virtude em virtude em nossa vida. Tornar-se como Jesus é um longo processo de crescimento, não é algo instantâneo, não é algo automático. Agora, se o Espírito Santo tem controle da minha vida e da sua vida, Ele vai nos transformar à imagem do seu Filho. Ele fará a sua obra sem interrupção e o crescimento ocorrerá. E nós não viveremos vidas estagnadas. Ele fala também, queridos, que qual é o padrão dessa transformação? Como tenho dito já aqui, o padrão é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o padrão. Qual é o padrão para seguirmos? É o caráter de Jesus Cristo. Ele fala que nós vamos refletindo aqui de glória em glória, vamos com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. O espelho é uma expressão usada para falar das Escrituras Sagradas. Tiago fala que nós contemplamos ali o espelho, que é a palavra, e a palavra diz o que precisa ser mudado. Ele está dizendo aqui que quando nós olhamos para o espelho, que é a palavra de Deus, nós aprendemos como é que Jesus vive, e ao olhar para como Jesus vive, nós somos transformados. Queridos, uma transformação que tem como padrão o próprio Jesus Cristo
meu alvo, o teu alvo é Cristo. Nós queremos mais de Cristo. Como cantamos, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. O padrão é Jesus Cristo. E quando olhamos para a palavra e olhamos como Jesus viveu, quem Ele é, o que Ele espera de nós, nós vamos sendo mudados. Agora, ao olhar para a palavra de Deus e ver o retrato do caráter de Cristo, nós precisamos então reconhecer o quanto estamos distantes desse padrão. O Tiago fala que aquele que olha para o espelho, que é a palavra, e ele olha de maneira não atenta, e ele sai de lá e não faz nenhuma mudança, não é praticante da palavra. O praticante da palavra é aquele que olha para a palavra, tem a revelação de Deus, e aí é honesto, é aberto consigo e com Deus sobre quem é. É olhar para a palavra e remover o véu para ser transformado pelo Espírito do Senhor. A primeira coisa que vemos quando estamos contemplando o Senhor, por meio do aprendizado da sua palavra, é reconhecer o quão diferente de Cristo nós somos e quanto precisamos mudar. Deus quer que nós prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. E maturidade espiritual é ser como Jesus, no seu pensar, no seu agir, é ser como Jesus nas suas ações e nas suas reações. Então, maturidade espiritual, isso é o caráter do cristão, cada vez mais parecido com a glória de Deus. Nesse versículo que lemos, diz que nós somos transformados de glória em glória. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz da seguinte maneira essa expressão, de glória em glória. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. É exatamente isso. Esta glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Queridos, quando meditamos na palavra, quando lemos a palavra, nós somos transformados pelo Espírito e crescemos de glória em glória. Vejam só que ele fala que nós não somos como Moisés, que precisava usar um véu, porque a glória da comunhão com Deus se desvanecia. Ele está dizendo, olha que a nova aliança como é extraordinária, que nós, na verdade, removemos o véu, porque o que Deus quer na nova aliança é que a glória não se dissipe, mas que ela cresça, e que nós possamos refletir a glória de Deus no mundo. Nós refletimos essa glória. John Stott, o grande autor, pastor, professor, ele pregou um sermão, foi o seu último sermão antes do seu falecimento alguns anos atrás. Na verdade, no final da sua carreira pública, o seu último sermão foi o paradigma, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. John Stott, nesse sermão extraordinário, o paradigma ou o modelo, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Ele disse que todos nós, cristãos, devemos ser semelhantes ao Senhor em pelo menos 4 áreas. Devemos ser mais semelhantes com Jesus, ou semelhantes a Cristo, em sua humildade. Devemos ser parecidos ou semelhantes a Cristo em sua prontidão em servir. Devemos ser semelhantes a Cristo em seu amor e devemos ser semelhantes a Cristo em sua missão. Foi o seu último sermão, cada um desses pontos ele tinha a sua base bíblica e ele explicou, mas nós podemos aumentar até essa lista, mas pensando nessa lista mínima, o paradigma tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Deus quer que nós reflitamos mais a glória de Jesus, reflitamos sua humildade, reflitamos a sua prontidão em servir, reflitamos o seu amor, reflitamos seu engajamento com a missão. Queridos, concluindo, será que é possível, será que é algo atingível ser semelhante a Cristo? Eu posso responder de 2 maneiras. Se depender da minha força, dos meus esforços e dos seus esforços, a resposta é não.
vai ser um alvo inatingível. Não será possível ser semelhante a Cristo se isso depender apenas de uma mudança de caráter que nós mesmos vamos produzir com as nossas forças. Mas se a pergunta é, será que é possível se tornar semelhante a Cristo por meio de um poder que habita em nós? A resposta é sim, porque esse poder que está à nossa disposição é o poder do Espírito. Por isso nós oramos, transforma-me, Senhor. Deus nos deu o seu Espírito para habitar em nós e nos transformar de dentro para fora. Queridos, a nova aliança, a aliança da graça, é muito superior à aliança da lei, de uma glória que se desvanecia. Nós vivemos numa nova aliança, queridos, que mostra que agora nós podemos contar com a obra do Espírito Santo mudando a nossa vida, produzindo em nós o caráter de Cristo bem expresso nas bem-aventuranças e no fruto do Espírito, segundo Paulo registra no livro de Gálatas. Queridos, é possível se tornar semelhante a Cristo? Sim, se o Espírito Santo tiver liberdade de atuar na minha vida, na sua vida, então nós vamos refletir a glória do Senhor. Por isso hoje nós oramos, transforma-me, Senhor, que teu Espírito, e nós que já somos convertidos, com o rosto descoberto, que teu Espírito possa em nós refletir a tua glória, nos transformar de glória em glória, para sermos como a imagem de Jesus Cristo. Que você ore ao Senhor, transforma-me, transforma a minha vida. O Senhor já examinou, o Senhor já me quebrantou, agora muda em mim, que todo dia o meu desejo e oração é refletir o Senhor, que as pessoas olhem para nós e possam ver Jesus Cristo, que nós possamos ser Jesus Cristo no amor, no engajamento na missão, na prontidão em servir, que sejamos como Jesus na humildade e em tantas outras áreas, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na mansidão, na temperança, na fé, que tudo, a nossa vida possa refletir de glória em glória o Senhor Jesus, o caráter de Jesus. Que Deus te abençoe e que você ore insistentemente ao Senhor. Transforma-me, Senhor. Eu quero ser como Jesus. Vamos orar. Deus de amor, eu quero te louvar porque por meio da obra do teu Espírito é possível mudança acontecer em nossa vida. Acontecer, como diz o texto, uma verdadeira metamorfose, transformação. Nós queremos refletir Jesus de glória em glória, onde quer que estejamos, porque somente assim o Senhor é honrado. Transforma-me, Senhor, transforma-nos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. A transformação que Deus opera em nossas vidas é algo profundo, real, e eu tenho experimentado na minha vida, como também talvez você. Que Deus continue a nos transformar à luz do teu Espírito e com seu grande poder. Nós queremos convidá-lo a permanecer exatamente nesse canal. Não saia, daqui a alguns minutos, a nossa EBD com o pastor Luna, para mais um capítulo do livro de Daniel. Não perca! Aproveite esse estudo que tem sido tão enriquecedor às nossas vidas. De volta à noite, também às 19 horas, você é o nosso convidado para voltar nesse mesmo canal para você participar do nosso culto da noite. Vamos orar para encerrar esse momento. Ó Deus, como tem sido um privilégio poder participar juntos desse culto. Que o teu poder transformador esteja agindo continuamente em nossas vidas, ainda nessa tarde e ao longo dessa semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que o poder transformador do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje, para todo sempre. Amém.
Bom dia! Hoje, como você já sabe, nós estamos encerrando o nosso estudo de Daniel, nossa última aula, que eu tenho certeza que vai ser muito especial para você. Mas eu espero que você não se desconecte da nossa EBD, mas que você continue ligado aí nas diferentes classes que nós vamos ter a partir da próxima semana, dos diferentes estudos, e para que a gente continue sendo alimentado e continue aprendendo na palavra de Deus juntos, ok? Como eu disse, então, hoje a gente chega no último capítulo de Daniel. Olha só, não é? Quem diria? Quando a gente começou lá no capítulo 1, quem diria que a gente passaria tanto tempo assim juntos aqui nesse ambiente online, e que provavelmente vai se estender ainda por mais tempo, né? Então, mas vocês não fazem ideia da minha alegria, da minha surpresa ao estudar esse livro de Daniel dia após dia, semana após semana com vocês, o quanto Deus tem falado comigo e o quanto ele tem revelado como a palavra dele é pertinente, é atual, é relevante em qualquer situação. Tem sido fantástico estudar o livro de Daniel e ser surpreendido pelo livro de Daniel e pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Eu quero então, junto com você, abrir lá no capítulo 12 de Daniel. E esse último capítulo ele é menor do que os outros capítulos, mas ele encerra não só o livro, mas ele encerra a última visão de Daniel. Lembra aquela visão que começou ali no capítulo 10, com um anjo vindo, não é? Aquela situação toda do anjo que enfrentou uma batalha no caminho para entregar a mensagem para Daniel. Ele começa a entregar de fato essa mensagem no capítulo 11, que foi aquele que a gente viu semana passada, com aquela descrição de vários fatos históricos, né? E a gente passou por toda aquela linha do tempo. E agora no capítulo 12 ele vai encerrar aquela visão. A visão não estava... A fala do anjo não acabou no capítulo 11, ele continua falando no capítulo 12, então ele vai encerrar essa visão. E só para a gente relembrar, a gente parou lá no capítulo 11 falando sobre uma certeza que a gente pode ter. A certeza baseada na concretização dos eventos proféticos previstos ou anunciados pelo anjo, que para ele ali, para Daniel e para o anjo, se referiam ao futuro, e a gente foi vendo como cada um daqueles eventos se encaixou na história que de fato aconteceu, e como isso serve para a gente de prova e de segurança de que todos os outros eventos hão de se cumprir, ou tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que Deus revela em suas profecias vai se cumprir. Não é? Então agora no capítulo 11, então a gente tinha terminado ali no final com o anjo falando sobre o tempo do fim, não é? Então se a gente for lá no finalzinho do capítulo 11, a partir do versículo 14, ele fala, então, no tempo do fim, e aí a gente falou que a história ali dá um salto no tempo, e já não fala mais daqueles eventos ali de Antíoco, né, que a gente tinha terminado ali com Antíoco Epifânio, mas agora ele fala sobre o futuro, o tempo do fim, quando tudo isso acabar, quando toda essa opressão, todas essas situações envolvendo o povo de Israel, o povo de Deus, se acabar. E ele começa falando que isso vai aumentar a opressão, e de fato é o que ele vai continuar dizendo no capítulo 12. Então, para acompanhar comigo, no versículo 1 ele vai falar, né, que Miguel, o grande príncipe que aguarda seu povo, se levantará e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Então aqui Daniel vai se intensificando no sentido de preparar o povo para saber, não é? Ou avisar, alertar o povo, preparar o povo para tempos piores que virão no futuro. Cada vez piores, cada vez piores. E aqui ele fala sobre um tempo como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nunca houve na história da humanidade um período como esse aqui. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que tiver um nome escrito no livro serão salvos.
E aqui Daniel vai colocar uma questão muito importante. E essa é a principal, a grande notícia que eu quero dar para você. A gente está falando sobre segurança, certeza de que tudo aquilo que Deus promete se realiza. E a nossa maior esperança, a segurança que a gente tem que se agarrar e essa certeza com relação ao futuro diz respeito à ressurreição. E olha só o que ele fala no versículo 2. Ele fala que muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desonra eterna. A vida do cristão é baseada na certeza, não é nem na esperança. Quando a gente fala esperança, né? Esperança é aquela coisa assim, né? Eu espero que tudo dê certo. Não é exatamente uma certeza, né? É uma expectativa. Mas é muito mais do que esperança, é muito mais do que expectativa, é a certeza de que essa vida que eu vivo hoje, com esse meu corpo cheio de fragilidades, dores e limitações, essa vida, ela não é o fim, ela não é só isso, ela não termina na morte. Mas existe a certeza, a promessa de Deus de que no final nós iremos ressuscitar e viver eternamente. E eu posso dizer para você uma coisa, todos nós, todas as pessoas viverão eternamente. Agora existem dois grupos de pessoas. É isso que o versículo 2 fala. Alguns viverão eternamente numa vida eterna ou no paraíso que Deus tem preparado para nós. Mas outros viverão a vergonha e a desonra eterna. Você entende? Você é um ser eterno. A questão é onde você vai passar a eternidade. Na vida eterna ou na desonra e nessa vergonha eterna. Porque a eternidade é uma realidade. E a ressurreição é uma realidade. E nós temos que esperar em Cristo para além dessa vida. Essa é a ideia aqui de Daniel. Depois de toda angústia, depois de toda opressão, depois de todo sofrimento, existe uma promessa infalível, existe uma promessa que vai se cumprir. Nós vamos viver eternamente. E os filhos de Deus, aqueles que entregam a sua vida a Cristo Jesus, reinarão eternamente com Ele. A ressurreição é uma realidade e a ressurreição é aonde todo cristão deve se apoiar, entende? Daniel tira o foco da nossa vida aqui na terra para colocar o foco na eternidade, no que vem depois da vida, no que vem eternamente para nós. Paulo resumiu isso de uma forma espetacular lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, Paulo gosta de usar essa argumentação e a lógica de Paulo e a argumentação de Paulo, ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se tudo que você espera receber de Deus é só a solução dos seus problemas nessa vida, é o sucesso nessa vida, é o sucesso nesses, 80, 90 anos que você vai viver nessa vida, se Deus quiser que seja assim. Se tudo que você espera receber de Deus é isso, então você é digno de pena, de dó. Entende? Então você está desperdiçando a sua vida. Porque se tudo que Deus tem para te oferecer é só isso, é muito pouco. Entende? Porque no mundo a gente vai ter aflições e a gente está criando expectativas erradas sobre essa vida. Mas a nossa esperança não é limitada a essa vida. A nossa esperança em Deus é focada na eternidade, naquilo que Deus tem para oferecer para a gente. E olha só, Paulo continua. E
É interessante ver como esse texto de 1 Coríntios se conecta com todo o livro de Daniel. Porque olha só o que ele fala no versículo 20, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. E ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram, de todos os que morreram. Ou seja, Cristo é o primeiro a ressuscitar, para que todos os outros ressuscitem. E pulando para o versículo 23, mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Versículo 24, então virá o fim. Você vê que Paulo está falando do mesmo momento histórico que Daniel? O fim, nos tempos do fim, então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridade e todo o poder. É disso que Daniel está falando, não é? Que em um determinado momento o reino de Cristo vai prevalecer sobre todos os reinos no fim. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Agora deixa eu te falar uma coisa, versículo 26. Porque Daniel falou sobre Cristo reinando sobre impérios, sobre reinos, e um reino que prevalece sobre todos os reinos, mas Paulo vai além, e no versículo 26 ele diz assim, que o último inimigo a ser destruído, olha só, o último inimigo a ser destruído não é o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, não é os demônios, o diabo, não é isso. O último inimigo a ser destruído é a morte. Cristo vai além. Cristo destrói reinos, impérios, ele destrói tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que nos oprime, ele destrói todos os principados, potestades, ele prevalece sobre tudo e prevalece até mesmo sobre a morte, o nosso último inimigo. Ele não é mais nosso inimigo, a morte não é mais o fim, porque Cristo venceu a morte e no final ele vai derrotar a morte para sempre, e é por isso que a gente vai viver eternamente. Cristo é fantástico, Jesus é fantástico, Deus é fantástico, e é isso que ele promete pra gente, que no fim nós vamos ressuscitar, nós vamos viver com ele, todos aqueles que são seus filhos, todos aqueles que entregaram a vida a ele, nós vamos viver com ele, e é lá que está a nossa esperança, é lá que está a nossa segurança, não nos problemas, na solução dos problemas e adversidades que nós passamos hoje, mas numa promessa eterna, onde não existe mais morte, não existe mais sofrimento, não existe mais opressão, não existe mais impérios que dominam sobre pessoas, mas existe Cristo reinando e nós reinando com ele, numa eternidade perfeita, sem morte, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Uau! Isso é demais! Isso é demais! É nisso que a minha vida se apoia, nessa esperança de que eu posso sofrer qualquer coisa nessa vida, nada vai se comparar com a eternidade com Cristo Jesus. É lá que eu tenho que olhar, é para lá que eu tenho que apontar todos os meus esforços, todo o meu foco, todo o meu olhar para a eternidade. Então, Daniel encerra o livro com esse capítulo falando sobre ressurreição, sobre... Olha só o desfecho, você viu? Vários capítulos terminavam só falando sobre mais opressão, mais opressão, mais opressão, mas aqui não. Aqui ele está indo além e está falando aonde que a gente tem que colocar os nossos olhos. E Daniel faz alguns desafios aqui. Ou melhor, ele recebe alguns desafios, né? O livro de Daniel nos faz alguns desafios, mas aqui é Daniel recebendo isso do anjo, que no versículo 3 fala que os sábios brilharão intensamente com o esplendor do céu. Existe uma recompensa para aqueles que foram sábios e seguiram a Deus. Mas existe também uma segunda recompensa, eu quero focar nessa daqui. Os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre.
Existe um desafio aqui para que cada um que entendeu a grandeza da promessa de Deus, para que você que tem a sua vida entregue a Cristo Jesus e que tem a certeza que pode esperar essa ressurreição para a vida eterna, que você conduza outras pessoas a essa mesma justiça. Porque aquele que conduzir muitas pessoas, ele vai ser recompensado, ele resplandecerá como uma estrela para sempre. Deus promete recompensas àquele que conduz outras pessoas para o seu reino, aqueles que consegue engajar outras pessoas ao reino de Deus, aquele que consegue anunciar o reino de Deus a outras pessoas. Isso é um dever de todo cristão, não é o dever de um pastor, não é o dever de um professor, não é só o dever de alguém que prega, mas é o dever de todo cristão. Levar e conduzir outras pessoas para o reino de Deus, para a justiça. É isso que se trata o reino de Deus. E esse é o desafio. Deus tem falado comigo, tem falado com você, e o meu desafio é que você leve essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam esse reino de Deus, essa soberania de Deus, e para que você brilhe no dia final como alguém que levou muitas pessoas para a justiça do reino de Deus. Bom, o anjo então e a conversa agora muda o foco e para de olhar para o povo de Israel, e parece que o anjo agora ele dá um recado para Daniel. E agora a atenção é focada em Daniel. Ele falou sobre império, sobre reino, sobre o fim, sobre a ressurreição dos mortos. E agora ele fala, versículo 4, mas você, Daniel, mantenha essa profecia em segredo, sério livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. E agora é interessante como Deus vai falar com Daniel, porque surge aqui uma questão, não é? Então Daniel, no versículo 5, ele olha, vê dois outros anjos em pé na margem do rio. Um deles pergunta para esse anjo principal, né, vestido de linho, que agora estava sobre o rio. A pergunta é: quanto tempo? Versículo 6, né? Quanto tempo passará até que termine os acontecimentos espantosos? Surge uma questão muito comum para a gente também. Quando tudo isso vai acontecer? Eu vejo muita gente especulando, né? Especulando na internet, especulando em grupos, sinais do fim, quando isso vai acontecer, quando tal, e tentando colocar uma data, quando o próprio Jesus falou que nem ele mesmo sabia, né, em seu ministério terreno. É lógico que Jesus é onisciente, mas naquele momento ele não sabia o dia que isso tudo ia acontecer, mas nós sempre temos essa curiosidade, essa ansiedade de saber quando que isso vai acontecer. E essa é a pergunta que surge aqui. Na verdade, um anjo perguntando para outro anjo. E então vem a resposta no versículo 7. A resposta é um pouco enigmática. E a gente acha que quando tem um enigma, esse enigma precisa ser decifrado, não é? E tem que ser desvendado o mistério desse enigma. Então ele fala assim: passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E, bom, essa resposta, assim como para mim, e eu imagino que para você, para aqueles dois anjos que faziam a pergunta e para Daniel, ela não fica muito clara, né? Então Daniel, sem entender muito bem, ele vai lá e pergunta de novo. E ele pergunta: meu Senhor, como essas coisas terminarão? Parece que ele pede um pouco mais de esclarecimento. Explica melhor essa história de um tempo, 2 tempos e meio tempo, né? E é interessante a resposta do versículo 9. A resposta do versículo 9, a partir do versículo 9, mostra pra gente que nem todas as perguntas terão uma resposta como a gente gostaria.
Às vezes a gente quer uma data precisa, com dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, mas nem todas as nossas perguntas terão resposta de Deus da forma como a gente queria. Vão ser respondidas, mas não da forma como a gente espera. E aqui no caso de Daniel é isso que acontece. No versículo 9, ele responde: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão o seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber a sua herança. Olha só que interessante a resposta do anjo aqui para Daniel. É interessante porque a primeira coisa que o anjo faz é meio que desconversar a pergunta de Daniel. Daniel perguntou como essas coisas terminarão. Ele queria mais detalhes sobre o final, sobre a data, sobre como isso aconteceria. E o anjo responde assim, olha, ele muda a conversa, ele muda o foco da conversa, ele não responde exatamente a pergunta de Daniel, e a resposta do anjo, ela vai muito mais no sentido de, ao invés de responder quando isso iria acontecer, ele muda a pergunta para dizer assim, o que você tem feito para se preparar para quando isso acontecer? Essa é a questão aqui. Ela é prática. Ela não é sobre datas, sobre calendários, sobre dias marcados que nós devamos saber. O dia existe no calendário de Deus. Mas a gente, para nós, cabe a pergunta, o que você tem feito para se preparar para quando isso acontecer? Então, no final, ele fala assim, quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Em outra parte, ele vai falar que muitos vão ser purificados, limpos e refinados. Ou seja, nós precisamos perseverar até que esse dia chegue. Enquanto esse dia não chegue, que nós nos mantenhamos fiéis, firmes. É isso que ele fala aqui de sabedoria. Os sábios vão compreender esse significado. Os sábios vão compreender que Daniel não se trata de enigmas que têm que ser decifrados para que nós possamos marcar um dia no calendário de quando que vai chegar o fim, quando que Cristo vai retornar, nós vamos ressuscitar. Não é sobre isso. É sobre como nós vivemos a nossa vida até que tudo isso aconteça. Como nós perseveramos, como nós mantemos a nossa santidade diante de Deus, como nós buscamos isso, como nós buscamos ser cada vez mais purificados, cada vez mais aperfeiçoados nos caminhos de Deus, refinados, limpos, em meio às provações. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho, persevere até o fim. Quanto a você que me assiste, persevere até o fim. Quanto a nós, essa é a mensagem de Daniel. O que nós fazemos hoje até que o fim chegue, até que aquele dia daquela promessa infalível de Deus chegue. É assim que Daniel termina, do jeito prático. Tem questão aqui de dias, tal, mas de novo, essa questão dos números não é pra gente, ficar tentando entender o significado de cada número, mas é pra gente ver assim, Deus tem o tempo determinado. E aqui ele fala, feliz aquele que esperar e permanecer nele até o fim. Que nós possamos esperar em Deus, esperar na promessa, na certeza que nós temos da vida eterna, das recompensas eternas que Ele tem preparado para aqueles que são seus filhos. Que essa seja a nossa motivação, a nossa segurança, a nossa esperança. Eu quero terminar então com aqueles 3 desafios, os nossos últimos 3 desafios no livro de Daniel. O primeiro deles é viva para a eternidade. Viva para a eternidade.
É assim que a gente tem que viver. Sem se afogar com as preocupações, com os dilemas, com as ansiedades, com os desejos desse mundo, mas olhando sempre para a eternidade, olhando para que lá na frente, lá depois da linha de chegada, existe uma eternidade preparada para nós, e é lá que estão as recompensas verdadeiras de Deus para nós, eternas, perfeitas. É lá que nossos olhos têm que estar. Segundo lugar, anuncie o Evangelho. Existe um desafio grande aqui. Anuncie, proclame essa verdade, essa esperança maravilhosa que nós encontramos na Palavra de Deus, para que você possa conduzir outras pessoas à justiça e para que Deus se alegre disso na sua vida. Em terceiro lugar, se prepare para se encontrar com o seu Deus. Se prepare para que quando você se encontrar com Ele, você seja encaminhado para a eternidade ao lado dele. Para que você não passe a eternidade inteira em sofrimento, em vergonha, mas que você passe a eternidade inteira se alegrando e reinando junto com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se prepare e até que esse dia chegue, persevere, busque se purificar cada dia, se santificar cada dia, mas se prepare enquanto esse dia não chegue. Cuide do que você faz hoje até que esse dia chegue. E que a sua vida reflita essa alegria, essa segurança nas promessas de Deus. É assim que a gente termina Daniel. É assim, olhando para aquilo que é mais maravilhoso em todas as promessas de Deus. A promessa da eternidade. É para lá que tudo aponta, para aquilo que Cristo conquistou por nós. Se eu pudesse resumir Daniel em 3 lições, é sempre 3, né? É mania de pregador, né? Sempre 3 pontos, mas assim, se eu fosse resumir o livro inteiro de Daniel e relembrando aqui, eu estava passando cada uma das aulas e tudo aquilo que a gente já conversou nessas aulas, eu queria relembrar você dessas 3 coisas, para que isso fique marcado com você. Eu espero que Daniel tenha trazido para você a certeza de pelo menos essas 3 verdades. Olha só, Deus é soberano. A gente viu isso o livro inteiro de Daniel. Deus é soberano sobre tudo, sobre os acontecimentos da história da humanidade, sobre os impérios, sobre cada acontecimento da história local, da história global, da história cronológica, da história do universo, da história da redenção, sobre a vida de cada pessoa, sobre a minha vida, a sua vida, as circunstâncias, as provações, os líderes, sobre tudo. Deus é soberano, Ele governa, Ele tem o seu calendário, os seus dias marcados, o dia do começo, o dia do fim, Ele controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas. Daniel mostra isso de ponta a ponta. Ele está no controle de todas as coisas. Mas existe uma segunda coisa, uma segunda verdade que permeia todo o livro. Deus, ao mesmo tempo que Ele controla todas as coisas, Ele se importa individualmente com cada um dos seus filhos. Ele se importou com Daniel quando Daniel orou. Ele se importou com Nabucodonosor. Lembra da história de Nabucodonosor? Daquele arco de Deus lidando com Nabucodonosor até que ele se arrependesse no final. Deus se importa com a gente. Deus ouve nossas orações. Deus está atento para as nossas orações. Deus se importa e Deus se interessa. Ele nos ama com amor especial. A mesma mão que domina o universo é a mesma mão que se coloca no nosso ombro, que nos abraça, que passa a mão na nossa cabeça e diz pra gente: não tenha medo, eu cuido de você. Deus, ao mesmo tempo que Ele é grandioso e soberano, Ele é pessoal e interessado individualmente com a gente. Daniel, ele mostra essas 2 faces
de como Deus lida com coisas grandes e com coisas pequenas como nós. Isso é fantástico. E uma terceira coisa do livro de Daniel é que o momento em que a minha história converge com a história completa da redenção de Deus, esse ponto de convergência, ele se encontra na eternidade. Porque Deus está caminhando todas as coisas para um reinado eterno em Cristo Jesus. E Ele conduz a nossa vida para que nós possamos reinar junto com Ele. Então, eu tenho que tirar o foco das aflições que eu passo hoje. E era esse o propósito dessa segunda parte de Daniel, não é? Alertar o povo de que viriam mais aflições, mas eles deveriam deixar de olhar essas aflições de hoje e olhar para a eternidade, porque é lá na eternidade que a minha história encontra o clímax da história de Deus também. É lá aonde todas as coisas se concretizam, todas as promessas se realizam sobre a eternidade, e é lá onde eu encontro a minha recompensa verdadeira. É lá aonde eu encontro o meu refrigério eterno, o meu refúgio eterno, a minha alegria eterna. É lá. Então eu tenho que tirar os olhos do hoje e olhar para a eternidade. Eu posso passar por provações hoje, e eu vou passar por provações hoje. Isso está na Bíblia. No mundo tereis aflições, Jesus disse. E Daniel gasta bastante tempo para mostrar que o povo iria passar por aflições. Mas a recompensa eterna é muito maior do que qualquer aflições. Paulo fala isso, que ele deixa de olhar para essas leves e momentâneas aflições, porque isso não se compara com o que tem por vir. É assim que a gente tem que viver essa vida. Daniel me mostrou isso ao longo dessas semanas, ao longo dessas 12 aulas, ao longo do estudo desse livro. Deus é soberano, Deus é pessoal, e eu tenho que viver olhando para a eternidade. Que o meu desejo é que você tenha sido tão abençoado quanto eu nesse estudo de Daniel, e que você continue a estudar a palavra de Deus, porque ela é fantástica, porque ela é sensacional, e que esse estudo te transforme, não só te dê conhecimento. Agora você não só sabe o que está em Daniel, mas eu espero que você tenha sido transformado por tudo aquilo que a gente viu no livro de Daniel. E eu espero que você continue conectado com a gente, que aonde quer que você esteja, seja aqui em Campinas, seja membro da nossa igreja ou em qualquer outro lugar, ou se esse é o seu primeiro contato com a gente, que você continue conectado com a gente, continue acompanhando os nossos próximos estudos. A gente vai continuar estudando um outro livro da Bíblia nas próximas semanas, e eu já vou contar para vocês, semana que vem você vai ficar sabendo. A gente vai continuar estudando a palavra de Deus e vai continuar sendo fantástico, não porque a nossa aula é boa, porque o material didático é bom, porque o professor é bom, de jeito nenhum, mas porque a palavra de Deus é fantástica. A palavra de Deus é fantástica, e toda a nossa toda essa nossa alegria, todo esse nosso espanto e surpresa, toda a glória tem que ser dada à palavra de Deus, porque ela é sensacional. E a gente vai continuar estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, e que essas verdades façam parte da sua vida a partir de agora. Até mais, e um bom resto de domingo para você.